A história do magnetismo começou com Franz Anton Mesmer, de 1734 a 1815, um médico alemão que desenvolveu a teoria do magnetismo animal ou mesmerismo. Mesmer acreditava que um fluido universal invisível permeava todos os seres vivos, e que este fluido poderia ser manipulado para curar doenças e influenciar o comportamento humano. Ele usava passes magnéticos e outros métodos para tentar equilibrar esse fluido no corpo de seus pacientes, resultando em curas e estados alterados de consciência. Suas ideias foram controversas e receberam críticas da comunidade científica da época, mas o mesmerismo influenciou o desenvolvimento de técnicas de hipnose e estudos sobre o inconsciente. Com o passar do tempo, outros pesquisadores começaram a investigar o fenômeno de forma mais científica, distanciando-se da ideia do fluido e concentrando-se nos estados mentais induzidos pelo magnetismo. Essa linha de estudos chegou até Allan Kardec, de 1804 a 1869, o codificador do Espiritismo. Kardec se interessou pelos fenômenos magnéticos e os incluiu em suas investigações sobre o espiritismo, um campo que buscava entender fenômenos paranormais e mediúnicos. Kardec acreditava que o magnetismo poderia explicar parcialmente as comunicações entre espíritos e vivos, sendo uma energia mediadora nas interações espirituais. A partir desses estudos, Kardec formulou a doutrina espírita, que integra o magnetismo e os fenômenos mediúnicos, buscando uma nova compreensão da natureza espiritual e científica da vida humana. Semyon Kirlian, um eletricista e fotógrafo russo, descobriu acidentalmente o efeito que leva seu nome em 1939. Ele notou que, ao colocar objetos em uma placa fotográfica conectada a uma fonte de alta tensão, era possível captar uma espécie de aura luminosa ao redor desses objetos. Esse fenômeno ficou conhecido como fotografia Kirlian. Kirlian e sua esposa Valentina começaram a investigar essa técnica, acreditando que a aura captada refletia algo além do físico, como uma energia vital ou um campo energético. Eles tiraram diversas fotografias de plantas, mãos e objetos, documentando as variações na luminosidade, que poderiam representar o estado de saúde ou energia do objeto. O trabalho de Kirlian trouxe interesse e especulação no campo da ciência e espiritualidade, com alguns interpretando as imagens como evidências da energia vital de seres vivos. Os elementos gerais do universo são três: Deus, Espírito e Matéria. Deus, considerado a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas e origem de toda a criação. Deus é eterno, imutável, imaterial e perfeito. Sua essência é amor, e ele atua por meio das leis divinas, que regem o universo de forma justa e equilibrada. Espírito refere-se aos seres imortais e inteligentes criados por Deus. O espírito é a individualidade essencial de cada ser, que evolui moral e intelectualmente através das reencarnações. Os espíritos existem em diferentes graus de evolução, e sua jornada se destina ao aperfeiçoamento e à aproximação de Deus. Matéria é o elemento que compõe o universo físico e serve como meio para o desenvolvimento do espírito. A matéria pode assumir formas variadas, desde o mundo visível até o plano espiritual, que também possui uma forma de matéria mais sutil, conhecida como fluido cósmico universal. A matéria é, portanto, um instrumento para a evolução dos espíritos. Esses três elementos interagem para permitir o progresso universal, guiado pelas leis divinas que promovem a harmonia e a evolução de todos os seres. A vida espiritual e a material são partes de um ciclo contínuo de aprendizado e aprimoramento. O ser humano é visto como um ser integral, composto por três elementos essenciais: espírito,
perispírito e corpo físico, matéria. Esses elementos se interligam para formar a totalidade da experiência humana e promover a evolução espiritual. Espírito é a essência imortal, a individualidade do ser humano, o verdadeiro eu. O espírito é criado simples e ignorante, e evolui através das reencarnações, acumulando experiências, conhecimentos e virtudes para se aproximar de Deus. Perispírito é o corpo espiritual ou envoltório sutil do espírito, que liga o espírito ao corpo físico. Ele é formado por uma substância etérea proveniente do fluido cósmico universal e reflete o estado moral e espiritual do espírito. O perispírito é o veículo da comunicação entre o espírito e o mundo material, sendo moldado conforme o desenvolvimento e a evolução espiritual. Corpo físico, matéria é o veículo material que o espírito utiliza durante a encarnação para viver na Terra e experimentar o mundo físico. Ele permite ao espírito vivenciar aprendizados e interagir com o ambiente material, contribuindo para seu desenvolvimento e progresso. Esse conjunto, a espírito, perispírito e corpo físico, forma o ser humano integral, que está em constante processo de aprendizado e evolução através das vivências, tanto no plano físico quanto no espiritual. Estas estruturas nos ajudam a entender a interação entre espírito, mente e corpo físico. Corpo mental é o envoltório do pensamento, onde se formam as ideias e emoções, conectando o espírito ao perispírito. Ele é responsável pela atividade mental e pela manifestação do intelecto e das emoções. O corpo mental influencia diretamente o perispírito, que reflete o estado emocional e psicológico do espírito. Centros vitais são centros de força que distribuem a energia vital pelo corpo e estão ligados aos chakras. Os centros vitais permitem a conexão entre o corpo físico e o corpo espiritual, equilibrando as energias e influenciando o estado de saúde física e emocional. Eles regulam o fluxo de energias, facilitando o intercâmbio entre o espírito e o corpo. Duplo etéreo, também chamado de corpo etéreo ou corpo vital, é uma camada energética que envolve o corpo físico e o liga ao perispírito. Ele atua como uma ponte de energia vital entre o corpo e o perispírito, sendo responsável pela absorção e distribuição da energia vital para o organismo. Após a morte, o duplo etéreo se desfaz, pois é específico da vida material. Esses elementos trabalham juntos para manter o equilíbrio entre o corpo, a mente e o espírito, sendo essenciais para a vitalidade e o bem-estar integral do ser humano. O fluido cósmico universal é considerado o elemento primordial da criação, a substância básica a partir da qual Deus gera todo o universo. Ele é uma espécie de matéria-prima da qual derivam todas as outras formas de matéria e energia, tanto do mundo material quanto do espiritual. O fluido cósmico universal, ao ser modificado, dá origem aos diferentes tipos de matéria, adaptando-se conforme a densidade e as necessidades dos diferentes planos de existência. É também a fonte dos fluidos espirituais, que são energias mais sutis, utilizadas pelos espíritos para atuar no mundo físico e para se manifestarem. Esse fluido está presente em toda parte, sendo o meio pelo qual se realizam os fenômenos espirituais, como os passes espirituais e as comunicações mediúnicas. Ele é suscetível à influência dos pensamentos e da vontade dos espíritos, o que permite a eles manipulá-lo para a criação de formas, para auxiliar na cura espiritual e para transmitir energias ao mundo material.
centro coronário, é o mais importante pelo seu alto potencial de radiações. Nele se assenta a ligação com a mente. Relaciona-se materialmente com a epífise ou glândula pineal, ligando os planos espiritual e material. Recebe, em primeiro lugar, os estímulos do espírito comandando os demais, vibrando, porém, com eles em regime de interdependência, isto é, são ligados entre si, obedecem ao comando do coronário, mas cada um tem a sua função própria. É como se todos formassem uma orquestra e o coronário fosse o regente. Dele emanam as energias de sustentação de todo o sistema nervoso. É o grande assimilador das energias solares e captador dos raios que a espiritualidade superior envia para a Terra, capazes de favorecer a sublimação das almas. Esse centro de força desenvolve-se na proporção da evolução espiritual. Frontal ou cerebral, tem grande influência sobre os demais. Relaciona-se materialmente com o córtex cerebral. Trabalha em movimentos sincrônicos e de sintonia com o centro coronário, do qual recolhe os estímulos mentais, transmitindo impulsos e anseios, ordens e sugestões aos órgãos e tecidos, células e implementos do corpo por que se expressa. É responsável pelo funcionamento dos centros da inteligência. Comanda os 5 sentidos, visão, audição, tato, olfato e paladar. Comanda através da hipófise todo o sistema glandular interno, com exceção do timo, tireoide e paratireoides. Administra todo o sistema nervoso. O coronário fornece as energias e ele administra. É por este centro de força que podemos, segundo a nossa vontade, irradiar calma, alívio, equilíbrio, conforto a quem esteja necessitando, bastando usar a força do pensamento. É responsável pelos poderes mentais. Laríngeo, controla os órgãos da respiração, da fala e as atividades do timo, da tireoide e paratireoides. Relaciona-se com o plexo cervical. É um centro de força muito desenvolvido nos grandes cantores e oradores. Cardíaco, controla, regula as emoções. Comanda o sentimento. É responsável pelo funcionamento do coração e do aparelho circulatório. Relaciona-se materialmente com o plexo cardíaco. Esplênico, responsável pelo funcionamento do baço, pela formação e reposição das defesas orgânicas através do sangue. Relaciona-se materialmente com o plexo mesentérico e baço. Gástrico ou umbilical, responsável pelos aparelhos digestivos. Relaciona-se com o plexo solar. Responsável pela absorção dos alimentos. Genésico ou básico, relaciona-se com os plexos sacro e lombar. Responsável pelos órgãos reprodutores e das emoções daí advindas. Como diz André Luiz, nele se assenta o santuário do sexo. É responsável não só pela modelagem de novos corpos físicos como pelos estímulos criadores com vistas ao trabalho, à associação e à realização entre as almas. São essas energias sexuais, quando equilibradas, que levam os homens a pesquisar no campo da ciência, da tecnologia com vistas a descobrir remédios, vacinas, inventar aparelhos, máquinas que visem a melhorar a qualidade de vida dos homens.
levam também as pessoas a criarem no ramo das artes, da literatura ou em qualquer outro ramo cultural ou educacional. Quando equilibradas, levam as pessoas a se dedicarem a obras beneméritas, a se associarem para promover os homens socialmente, para estabelecerem a paz e a concórdia entre a humanidade, defenderem a natureza, etc. Quanto mais evoluída a pessoa, mais ampliação terá das forças sexuais em inúmeras atividades para o bem. Vai havendo maior diversificação na canalização dessas energias. Elas deixam de ser canalizadas somente para o erotismo, como acontece nas pessoas menos evoluídas. As que já conseguem viver em regime de castidade sem tormento mental podem canalizar estas energias para o trabalho em benefício do próximo, para o campo da ciência, da cultura, da mediunidade. Divaldo agora nos demonstre um passo padrão, explicando detalhadamente para que o entendamos. Pressupomos que o paciente tem um problema que não nos revelou, nem devemos ter a leviandade de invadir a privacidade das pessoas que nos procuram para nos inteirarmos dos seus problemas. É necessário respeitar muito a vida íntima das pessoas que nos buscam, para não nos tornarmos detentores de segredos e depois, consciente ou inconscientemente, fazermos chantagem. O problema de cada um merece todo respeito e é de sua propriedade. Se a pessoa espontaneamente nos diz, peçamos para não entrar em detalhes constrangedores, porque no momento do impacto a pessoa abre a alma e depois arrepende-se, fica constrangido e afasta-se. Ou muitas vezes nós, diante do problema de outrem, o nosso emocional não capta bem, porque cada um vê, ouve, sente conforme a sua capacidade. E nós podemos interpretar errado, gerando situações embaraçosas. É indispensável respeitar muito o nosso próximo. É uma questão que caracteriza a atitude do espírita e o conteúdo do espiritismo. Mas nós supomos que a pessoa veio pedir um passe porque tem um problema qualquer. Pouco nos importa qual seja o seu problema. Como o chakra coronário é o centro da vida divina, é o fulcro por onde entram as energias para nos vitalizar o organismo, nós iremos concentrar a nossa atividade nesse chakra, que está na parte superior do crânio. Ele próprio
está situado na célula túrcica, na base do cérebro, onde está a glândula pineal ou epífise. André Luiz, no livro Missionários da Luz, capítulo número 2, estuda em profundidade a função psíquica e mediúnica da glândula epífise ou pineal. Então, nós pressupomos que a pessoa ali está com um desequilíbrio de qualquer natureza. A nossa primeira atitude é eliminar o fator perturbante. Diríamos que nós vamos retirar as energias perturbadoras através de movimentos rítmicos. Sabemos hoje, através da doutrina do biorritmo, que tudo no universo obedece a ritmos. Desnecessário apresentarmos as explicações, as leis de gravitação universal, a circulação do sangue, os batimentos peristálticos. Toda a vida transcorre em ritmos equilibrados. Daí os biorritmos, os ritmos da vida. Então, através de movimentos rítmicos, nós iremos retirar essa energia que supomos negativa. Se se tratar de uma obsessão, de uma distonia psíquica, de um desequilíbrio orgânico, centralizaremos o chakra coronário. Se por acaso a pessoa nos falou que é uma problemática cardíaca, é uma disfunção hepática, é um problema pulmonar, nós iremos atuar no chakra correspondente. Mas de início, sempre fazer a limpeza, entre aspas, no chakra coronário. Terminado isso, que deve durar o tempo em que nós oraríamos um Pai Nosso, para dar uma ideia de medida de tempo. Não ficavam preocupados, já basta ou não basta? Vamos orando o Pai Nosso suavemente, e aí nós teremos a dimensão de 1 minuto e meio ao máximo de 2 minutos. Nem um passe que fique cansativo para quem recebe e para quem aplica, e monótono, nem também um passe muito rápido, como disse uma amiga minha, isso não é um passe, é um meio passe. A pessoa só deu metade e não terminou. Então, nós faremos uma pausa e aplicaremos agora a energia que o organismo vai absorver para poder restaurar o equilíbrio do paciente. Então, nós dividimos esse passe simples em 3 movimentos: asepsia, repouso e doação. Deveremos ter o cuidado com o campo vibratório. O campo vibratório é toda a área que envolve a pessoa. Quando estivermos fazendo a limpeza de campo, nós tiraremos a energia negativa. E esse campo, obviamente, ficará saturado dessa energia. Ao retornar as mãos por um campo neutro, por dentro, retiramos e retornamos. Retiramos e retornamos. Mas nada que venha a se transformar num ritual. O Espiritismo não tem ritual. Não tem formalismo, não tem cerimonial. Estamos falando de uma técnica. Então vamos dizer que agora, esclarecidos, vamos aplicar o passe. Tomemos uma postura agradável, um pé à frente, o outro atrás, para nos movermos sem estarmos desequilibrados. Evitemos a respiração sobre a face da pessoa. Não é necessário aqui nos reportarmos aos cuidados da higiene, porque é muito desagradável uma pessoa descuidada acercar-se de outra, produzindo náuseas ou reações compreensíveis. Tenhamos bastante cuidado com os nossos odores, para não criar constrangimento. E quando a pessoa vier, nós não reagirmos, porque somos, acima de tudo, pessoas. Então, não falamos da higiene corporal, porque é óbvio, mas ao passista exige-se-á muito mais. Quando ele transpirar e sentir-se sem a condição física, ele cede o lugar a outro, porque não deve ter a pretensão de ser salvador do mundo. Se ele se salvar a si mesmo, já é uma grande coisa, e se ele ajudar alguém, é um grande coroamento. Daí não deveremos respirar resfolegadamente. Há pessoas que, para impressionar, resfolegam e agitam-se, imóveis, não tem nenhum efeito. O passe não é pela força muscular, isso é só para impressionar, não tem nenhum valor. Pelo contrário, quanto mais discreto, quanto mais rítmico, quanto mais nobre,
melhor efeito, é óbvio. Então passemos à aplicação. Oraremos. Evitemos tocar as pessoas. Não é necessário segurá-las, puxar dedos, são superstições. Porque tem que puxar os dedos, puxar os braços, sacudi-los. São quejandos que nós colocamos em uma terapia superior para impressionar. Está no Evangelho. Não é por muito chamar Senhor, Senhor, que se entrará no reino dos céus. E o profeta dizia, este povo me tem nos lábios, mas não me tem no coração. Então é uma terapia eminentemente psíquica, de perispírito a perispírito, de alma a alma. Se notarmos que o paciente está muito concentrado, poderemos dar um ligeiro toque, como a dizer, já terminei. Aqui em nossa casa, o fato de sairmos do seu lado, o paciente percebe e então ele volta à sua serenidade, mantendo a postura regulamentar.